participantes. Logo entra mais, se Deus quiser. E hoje nós vamos para o estudo adicional da lição. Que hoje o estudo adicional vai ser aqui na sexta-feira, contando um incidente que acontece logo após esses episódios da água e do pão. Só que eu acredito que seria bom a gente manter o foco na água e no pão, sabe? Esse episódio aqui dos Amalequitas não tem nada a ver com o que nós vimos aqui durante a semana sobre a provisão da água e do pão. Vocês podem estudar individualmente. E eu quero trazer aqui outro texto de Ellen White, dando uma continuidade sobre de onde a gente parou ontem para frente. Ontem nós paramos ali quando Jesus afirma seu pão da vida, lá na sinagoga de Cafarnaum. E lá ele afirma que é o pão que desceu do céu e que serve para nós nos abastecermos, nós nos alimentarmos, a nossa vida ser completa. Então eu queria continuar, se vocês me dão licença, eu queria continuar lendo os comentários de Ellen White a respeito daquele episódio, e isso serve para a gente manter o assunto da semana na nossa mente. Vocês podem estudar depois do estudo adicional e conferir essa história aqui da Guerra dos Amalequitas, mas eu queria focar no tema geral da semana, que é justamente esse. O tema do pão da vida. Então, gente, quando Jesus afirmou isso lá na sinagoga, como eu disse, tinha muitas pessoas que tinham vindo de barco, que quando as pessoas chegaram no outro dia lá no lugar onde Jesus tinha pregado antes, na outra margem do lago, as pessoas tinham ido atrás de comida, porque no dia anterior Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, então elas foram atrás de comida. E ali, quando chegaram lá, Jesus não estava mais, cada um entrou nos barcos, todo mundo entrou nos barquinhos e foi até o outro lado para procurar Jesus. Quando foram ao outro lado, aí encontraram Jesus, e aí Jesus disse aquilo que ele disse ontem: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E aí ele afirmou ser o pão da vida. Então eu queria meditar nessa parte hoje, no estudo adicional. Qual foi a reação do povo diante dessas palavras de Jesus, que se harmoniza, que tem uma relação com a reação do povo de Israel lá no Êxodo. O povo de Israel lá no Êxodo comeu daquele pão até enjoar, até sentir falta das comidas do Egito. E esse povo aqui queria tanto esse pão material que estava esquecendo do pão espiritual. Não queriam saber do pão que desceu do céu, do pão vivo de Deus. Então, eu queria me concentrar ali em João 6. Qual foi a reação das pessoas depois que Jesus falou que era o pão do céu? E qual foi a reação das pessoas depois que ele disse que quem não comesse da sua carne, da carne de Jesus, do seu sangue, não teria vida em si mesmos? Qual foi a reação do povo diante dessas palavras de Jesus? João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E aí, qual foi a reação deles? Foi o que Jesus disse? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Então, Jesus disse isso: olha, se eu ficar fazendo pão, dando de comida para vocês todos os dias, como é que vocês vão ser edificados espiritualmente? Se eu ficar só alimentando o busto de vocês, ficar só alimentando as necessidades de vocês, e a vida eterna, como é que fica? Então as palavras que eu estou dizendo a vocês servem para a sua vida eterna, para vocês se salvarem. Isso é muito mais importante do que eu ficar dando comida para vocês todos os dias, ficar multiplicando os pães e os peixes. Então entendam isso. Entendam que o mais importante são as palavras que eu falo. Eu sou o pão vivo.
Então se alimentem de mim, se alimentem das minhas palavras, dos meus ensinamentos, e vocês vão achar o caminho para a vida eterna. E qual foi a reação deles? Olha o verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Ah, não vai mais fazer comida não? Ah, não vai ter mais sopão? Ah, não vai ter mais cesta básica? Ah, não vai ter mais sorteio? Não vai ter mais brinde? Eu não quero mais seguir não. Eu não quero mais saber disso não. Eu só ia enquanto tivesse promoção, só ia enquanto tivesse algum showzinho, alguma coisa. Mas agora é só a Bíblia mesmo? Agora é só para estudar mesmo a palavra de Deus? Ah, eu não quero mais não. Então essa é uma reação daquele povo daquela época, é uma reação das pessoas que a gente encontra no estudo bíblico, é a reação das pessoas que a gente encontra no evangelismo, e é a reação de muitos também que até hoje estão na igreja, mas atrás apenas de algo fantasioso, estão atrás apenas de alguma promoção, de alguma coisa que brilha aos olhos delas para elas se engamelarem com isso. Mas não querem se alicerçar no pão que sacia, que é a palavra de Deus. Mas onde tiver algum evento, que o nome já diz, evento já passa, onde tiver alguma promoção, alguma coisa, aí a pessoa se agarra a isso. Se agarra a essas coisas fúteis, materiais e passageiras. Então por isso que quando Jesus desmascarou, quando Jesus deu a real aqui, muitos se evadiram, muitos saíram. Porque estavam pensando que seguindo a Jesus ia ter apenas essas bênçãos materiais, né? Esses bens materiais. E Jesus mostrou que não era bem assim. Então, olha esse texto aqui de Ellen White. A prova era por demais severa. O entusiasmo daqueles que queriam agarrar Jesus à força e fazê-lo rei esfriou. O discurso da sinagoga tinha aberto seus olhos. Nenhuma recompensa terrena viria por causa da ligação com ele. Eles haviam acolhido o poder que ele tinha de fazer milagres, mas não puderam concordar com a sua vida de sacrifício próprio. Olha aí, não quiseram tomar a sua cruz. Se não fosse para Jesus obter a libertação do jugo romano, então eles não queriam nada com ele. Se ele não vai fazer comida para a gente todo dia, se ele não vai vir para libertar a gente dos romanos, que Messias é esse? Que Messias é esse? O Messias que a gente quer é alguém que faça tudo que a gente quer. A gente quer um Messias condicionado aos nossos gostos. Você está vendo a relação com os dias de hoje? Quantas pessoas hoje criam um Jesus personalizado? Quantas pessoas hoje criam um Jesus que se adeque à visão que elas querem, que atenda aos seus interesses? Se ele não atender, então ele não é o Jesus de verdade. E a verdade é que o Jesus bíblico, o Jesus da Bíblia, o Jesus que a gente conhece da Bíblia não é o mesmo que a maioria das pessoas adoram. Não é o mesmo que a maioria das pessoas servem. O Jesus da Bíblia, ele vem não para massagear o nosso ego, não para fazer o que a gente quer, mas para nos saciar com o que a gente precisa, para preencher aquilo que a gente realmente sente falta. Então, ele vem para superar nossas expectativas, para nos dar aquilo que a gente necessita e não o que a gente necessariamente quer. Então, Jesus disse claramente para eles: há algum de vocês que não creem. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto seja dado pelo Pai. Ou seja, se não eram atraídos para ele, era porque o coração deles não estava aberto para o Espírito Santo. Então, com essa repreensão pública por causa da descrença desses discípulos, eles ficaram ainda mais alienados de Jesus, querendo ferir o Salvador e mostrar simpatia ao ódio dos fariseus, viraram as costas para ele e com desdém o deixaram. Sua escolha estava feita. Não andariam mais com Jesus. E é por isso que muitas pessoas deixam os caminhos de Deus. Porque se frustraram, tiveram pensamentos frustrados, expectativas frustradas. Pensavam que era de um jeito, mas acabou sendo de outro. Agora, por que será que muitas pessoas têm expectativas frustradas? Porque se você lê esses textos aqui, quando você conhece as histórias da Bíblia, conhece esse relato aqui, você já entende que a vida cristã não é do jeito que você pensa. E aí você se conforma, você se adequa, pede para Deus mudar seu pensamento para se encaixar no que a Bíblia está dizendo. Então por que muitas pessoas têm expectativas frustradas? Porque por elas não estudarem a Bíblia,
não conhecem a vontade de Deus e por isso, com qualquer coisinha, com qualquer embate da vida cristã, aí elas têm esse choque e já abandonam. Esse é o problema. Então, olhe, mediante as palavras da verdade, a palha estava sendo separada do trigo. Muitos se afastaram por se considerarem demasiado justos para receber repreensões. As pessoas são hoje provadas da mesma forma como esses discípulos foram provados lá em Cafarnaum. Quando a verdade chega ao coração e eles veem a necessidade de uma mudança completa, as pessoas não estão dispostas a assumir a tarefa da renúncia. E vão embora ofendidas e se queixando. Dura esta palavra. Quem pode suportá-la? Ah, é para mudar meu coração? É para fazer uma faxina geral na minha vida? Não. Eu não vou fazer isso, não. Eu gosto do jeito que eu sou, eu gosto dos meus pecados, eu gosto das coisas que eu alimento. Eu não quero ficar fazendo uma mudança geral em mim, não. O outro é que precisa mudar, olha ali o outro. Aquele outro ali é errado, aquele outro ali precisa, aquele outro ali é pecador mesmo. Eu não, esses meus pecados aqui não incomodam ninguém. Eu vi uma vez uma frase que o pior perigo na vida de um cristão é ele se sentir confortável com seus pecados. É ele se sentir bem com a vida que ele está. É ele se achar tão bem ali na vida que ele está, naquele estilo de vida que ele está, que ele se sente vontade de acusar o outro e não em fazer uma mudança nele mesmo. Então, gente, quando as multidões comparecem e milhares são alimentados, as pessoas gritam em triunfo e suas vozes ressoam forte no louvor. Mas quando o Espírito de Deus revela o pecado e as convida a abandoná-lo, elas viram as costas para a verdade. É por isso que tem várias igrejas por aí que parecem concessionárias. Milhares de pessoas, centenas de pessoas no estacionamento da igreja estão lá para sentir um êxtase, estão lá para cantar, estão lá para fazer aqueles momentos de elevação, aqueles momentos ali de euforia, porque lá não tem obediência, não tem renúncia, não tem Deus mostrando qual é o seu pecado, dizendo que você precisa seguir uma vida de renúncia, seguir os mandamentos de Deus. Por isso que lá é tão convidativo para as pessoas irem. Porque lá não tem este negócio de obedecer mandamentos, não tem isso. Então, quando aqueles discípulos alienados se afastaram de Cristo, um espírito diferente passou a controlá-los. Já não conseguiam ver nada de atraente naquele que antes tanto lhes interessara. Interpretaram mal suas palavras, falsificaram suas declarações e atacaram os seus motivos, juntando cada item que pudesse ser usado contra ele. Esses relatos falsos causaram tanta indignação que sua vida passou a correr perigo. Como sempre, né? Quando as pessoas se desiludem com a verdade, aí elas se tornam inimigas. Toda pessoa, pode prestar atenção, toda pessoa que se desilude com o caminho, que se desilude com a verdade, elas já se tornam automaticamente inimigas da igreja, inimigas daqueles que antes eles defendiam. É sempre assim. Então, com dor no coração, Jesus viu que os que haviam sido seus discípulos estavam indo embora. Sua compaixão não fora apreciada e o seu amor não retribuído. Essas coisas o encheram de uma tristeza inexprimível. Então, gente, Jesus ele fica triste quando ele vê que ele tem o pão do céu que pode saciar qualquer pessoa, mas a pessoa continua indo cavar cisternas rotas para beber água e comer uma comida que não enche, uma comida artificial, uma comida que não dura, uma comida que não traz substância. Ele está ali, ó, eu tô aqui, eu sou o pão vivo. Coma de mim, se alimente de mim, que você vai ter a vida, que você vai se sentir saciado, que você vai estar completo. E a pessoa diz, não, eu vou comer minha bagana aqui, vou comer minhas guloseimas aqui, que isso aqui é que eu acho que me satisfaz. Então Deus está desejoso de nos satisfazer. Jesus está desejoso de nos preencher. Ele quer dar esse maná, ele quer dar esse pão vivo. Mas a pergunta é, você está correndo atrás de alguma outra coisa para satisfazer? Alguma outra coisa para beliscar? Ou você está
todo dia se esvaziando para que Deus preencha. Deus só pode usar um vaso, Deus só pode usar você como um vaso se você estiver vazio. Ele não vai colocar nada que já tem alguma coisa ali. Não. Ele quer ser o primeiro. Ele quer preencher esse seu vaso. Ele quer preencher a sua vida para que assim você possa encher a vida de outras pessoas. Então, Deus não pode encher um vaso que já está cheio. Se esvazie primeiro. Quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, e lá tinha os mercadores, tinha os comerciantes, ele poderia ter ido pregar em outra área do templo. Mas ele disse assim, eu só posso ficar aqui. Eu só posso habitar nesse lugar quando o que estiver aqui tiver saído, quando o que estiver aqui estiver fora. Então por isso que ele foi expulsando cada um daqueles comerciantes, expulsando as ovelhas, expulsando as pombas, expulsando o gado. Ele precisou fazer aquela faxina no templo, tirar tudo que estava errado, para então ele começar a pregar. E ele te disse que quando ele começou a pregar, aí vieram os doentes. As pessoas que estavam do lado de fora sem conseguir entrar, agora entraram, se assentaram aos pés de Cristo, e trouxeram os cegos, aleijados, ele curou e pregou para a multidão. E o templo do seu coração precisa ser limpo para que Jesus entre e possa fazer morada? Permita que aquela purificação do templo que ele fez seja feita na sua vida. Tire todo o espaço que você guarda para as guloseimas, para as coisas que não enchem, e abra o espaço para que o maná, para que o pão do céu possa encher o seu coração de verdade. Amém. Essa é a lição dessa semana. Essa é a mensagem dessa semana. Fique com isso gravado na sua mente. Fique com isso gravado no seu coração. Amanhã vai ser a Escola Sabatina. E eu quero que cada um que participa do Zoom possa comentar na lição. Quando o professor fizer pergunta, não fique calado com medo de responder. Escola Sabatina é o momento de você responder as perguntas, é o momento de você errar, é o momento de você acertar também. Então, tudo isso que você viu durante essa semana, comente amanhã, que assim você vai crescer espiritualmente. Mostre que você está comendo desse maná todos os dias. Mostre que você está sendo saciado por esse pão da vida todos os dias. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa escola sabatina. Muito obrigado por essas lições maravilhosas da Tua Palavra. E agora, Senhor, te pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos prepare nesse dia para amanhã, no sábado, estarmos na Tua casa, te adorando, te servindo e nos alimentando desse maná que o Senhor nos dá todos os dias. Amém. Fica conosco, nos unja, nos preenche, nos sacia, nos satisfaça hoje, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E abençoa agora o estudo do livro, abençoa quem for passar, que seja iluminado pelo Teu Santo Espírito, em nome do Filho Jesus. Amém. Amém.